Capítulo 236. Sabre ensanguentado. O interior da pequena cidade parecia uma cena do inferno. Dezenas de discípulos do caminho corrupto massacravam incessantemente os plebeus inocentes. As armas em suas mãos estavam cobertas de sangue, mas não escorria. Em vez disso, o sangue rapidamente desapareceu quando foi absorvido por suas armas. Depois de absorver sangue, essas armas liberavam um ar incrivelmente sinistro, como se fossem demônios sedentos de sangue que cheiravam algo delicioso. Um desejo ganancioso pode ser sentido por essas armas. Além disso, cada vez que um desses discípulos do caminho corrupto matava um plebeu, um traço de névoa sangrenta também era absorvido em seu corpo. Aquele sangue era como uma espécie de droga, deixando-os ainda mais excitados, e seus olhos estavam cheios de uma luz sanguinária. Esta cidade tinha pouco mais de 10.000 pessoas. Não havia muitos cultivadores. Mesmo os soldados estavam apenas no reino da condensação de Ti. Essa base de cultivo poderia muito bem não ter sido nada na frente desses discípulos da transformação de tendão. Eles não tinham nem a menor capacidade de resistir. Os discípulos do caminho corrupto estavam matando loucamente os plebeus que fugiam freneticamente. Mas apenas uma pequena parcela das pessoas conseguiu fugir da cidade. A maioria das pessoas estava presa na cidade sem nenhum caminho de fuga. Cabeças voavam continuamente pelo ar, sangue espirrava por toda parte, e tudo o que podiam fazer era soltar gritos e choro desamparados. Aos olhos deles, esses discípulos do caminho corrupto eram demônios absolutos que eram completamente imparáveis. Os adultos estavam segurando seus filhos com força, cobrindo sua visão. Mesmo eles não suportaram assistir aquela cena cruel na frente deles, e eles simplesmente esperaram pela morte. Os sons de angústia encheram o ar, assim como as risadas sinistras dos discípulos do caminho corrupto. Todos eles se deleitavam com esse tipo de sentimento. Depois de bloquear as poucas saídas, eles começaram a brandir lentamente suas armas, saboreando essa sensação. Aquelas expressões de desespero e terror os encheram de excitação. Seus demônios, eu vou acabar com vocês. Uma criança de apenas 7 ou 8 anos de idade de repente atacou com uma pequena espada de madeira. Aquela espada de madeira era extremamente grosseira. Era claramente apenas um brinquedo de criança. Mas aquela criança avançou com raiva com aquela pequena espada de madeira em um discípulo do caminho corrupto. Pequeno Agause, volte aqui. Uma mulher soltou um grito agudo assim que aquela criança saiu correndo. Mas já era tarde demais. Aquela criança já havia chegado naquele discípulo. Aquele discípulo riu sinistramente. A espada longa em sua mão cortou impiedosamente o pescoço daquela criança. Sua coisa favorita de se olhar era a cabeça de uma pessoa voando pelo ar. As expressões naqueles rostos o encantaram. Sangue espirrou, tingindo todo o corpo daquela criança de vermelho. O cheiro de sangue era nauseante. Mas aquela criança não teve medo e continuou avançando com aquela espada de madeira, apunhalando aquele discípulo corrupto. O que chocou a todos foi que antes que a espada de madeira tocasse seu corpo, ele se partiu em dois. Uma vez que as duas partes se separaram, as pessoas viram uma figura segurando um sabre ainda tingido de sangue, suas vestes esvoaçantes e seu cabelo dançando ao vento,
parecendo um deus celestial. Depois que Long Shen cortou aquele discípulo corrupto, ele olhou para aquela criança teimosa. Era como olhar para seu eu mais jovem, que costumava brincar com uma espada de madeira também. Bom garoto. Quando você crescer, você definitivamente será um homem incrível. Com uma mão, ele jogou a criança de volta para sua mãe, imediatamente mais uma vez atacando o outro discípulo corrupto. Mate todos. O rugido de Long Shen abalou os 9 céus, e seu sabre já havia chegado a outro discípulo corrupto. O sabre que ele estava usando atualmente não era o que Keming havia feito para ele, mas algo que o irmão aprendiz Senior On havia emprestado para ele. O que Keming fez para ele era muito pesado, e ele não foi capaz de usá-lo sem invocar seu anel divino. Além disso, era extremamente cansativo de usar. A menos que ele encontrasse oponentes extremamente poderosos, ele preferiria não usá-lo. Quanto a esses discípulos antes dele, eles obviamente não valiam a pena que ele trouxesse aquele sabre. Tangvaer e todos os outros pularam das bestas mágicas, sacando suas armas e atacando os discípulos corruptos. Eles podem ter ficado um pouco nervosos antes, mas vendo os cadáveres desses inocentes, eles imediatamente esqueceram qualquer medo que tivessem. Raiva e intenção de matar surgiram deles. Corte de vento frígido. Tangvaer começou com um ataque de força total. O discípulo corrupto na frente dela era apenas um discípulo externo. Embora ele também estivesse no reino da transformação do tendão, não havia como ele bloquear um ataque de poder total de um discípulo central. Ele foi imediatamente cortado em pedaços por uma enorme lâmina de vento, seu sangue enchendo o céu. Se fosse um horário normal, Tangvaer definitivamente se sentiria desconfortável com aquela cena. Mas hoje não foi o mesmo. Vendo a carne e o sangue quebrados daquele discípulo corrupto encherem o céu, Tangvaer ficou cheio de uma satisfação indescritível. Assim como ela estava se preparando para atacar novamente, ela notou que as outras dezenas de discípulos corruptos já haviam sido mortas. Suba nas bestas mágicas. Estamos indo embora. Gritou Long Shen. Ele saltou diretamente para uma das montarias voadoras e as outras o seguiram. Desde o momento em que Long Shen saltou até quando eles terminaram de matá-los, apenas algumas respirações se passaram. Aqueles discípulos corruptos foram todos mortos em um flash. Os outros discípulos do mosteiro nem tiveram chance de atacar antes que a luta terminasse. Mas seu sangue quente estava surgindo ao ver os discípulos centrais lutarem. Então os discípulos do caminho corrupto não são muito. A confiança de todos cresceu. Long Shen e os outros mataram todos aqueles discípulos corruptos em um piscar de olhos. Uma dúzia de pessoas saltou da besta mágica enquanto Long Shen a liderava voando novamente. Essas pessoas confortariam os plebeus e os levariam a se retirar para uma distância segura. Essas dezenas de pessoas foram as que falharam no teste final de discípulo do mosteiro. Eles haviam decidido ficar para trás como essencialmente trabalhadores e seriam encarregados de lidar com as consequências dessas batalhas. Esta batalha não terminaria em apenas 1 ou 2 dias. Para a segurança de todos, eles precisaram se retirar. Long Shen olhou para o mapa gravemente. Era apenas um pequeno esquadrão. Nem sequer tínhamos notícias deles, o que significava que não valia a pena denunciá-los.
Em outras palavras, desta vez a invasão do caminho corrupto é muito maior e mais feroz do que antes. Portanto, não fique descuidado. Não pense que os anciãos e os aplicadores da lei irão protegê-lo de qualquer perigo. Long Shen, você quer dizer? Sung Mingyuan ficou assustado. Long Shen assentiu. De acordo com este registro, os especialistas dos caminhos justo e corrupto assistirão à distância durante essas batalhas. A menos que haja perigo de aniquilação completa, nenhum deles agirá. Mas mesmo que eles interfiram, o outro lado também se moverá para bloqueá-los. Ambas as partes já lutaram por incontáveis anos sem conseguir eliminar o outro lado. Isso significa que ambos os lados são relativamente iguais em termos de força. Parece que desta vez, o caminho corrupto trouxe ainda mais discípulos do que antes, dando-nos ainda mais pressão. Não presuma que os anciões serão capazes de salvá-lo em um momento crítico. Se os anciãos tentarem interferir, os especialistas do caminho corrupto também irão interferir, contra-atacando uns aos outros. No final, você ainda estará sozinho. Todos ficaram abalados com isso. Todos eles presumiram que os anciões estariam lá para protegê-los durante este julgamento. Mas agora todos eles perceberam que Long Shen provavelmente estava certo. Naquela época, nenhum dos anciãos seria capaz de ajudá-los. É melhor apenas vocês saberem disso. Não deixe que os outros discípulos aprendam, aconselhou Long Shen. Li Ti sorriu amargamente, eu meio que gostaria que você não tivesse nos contado também. Talvez seja melhor não sabermos. Long Shen balançou a cabeça solenemente. Se você não consegue nem lidar com essa pequena pressão, como vai se tornar um especialista? Como você será capaz de manter um coração calmo enquanto trilha a linha entre a vida e a morte? Tosse, eu só estava brincando, riu Li Ti sem jeito. Long Shen virou-se para todos. Como todos vocês escolheram ser os líderes de seus esquadrões, vocês precisam ser capazes de aceitar essa pressão e, portanto, precisam saber disso. Todos os seus irmãos confiam em você. Esse é um tipo de confiança de vida ou morte. Para proteger essa confiança, mesmo que você tenha que morrer, você tem que morrer na frente de todos. O que há para ter medo? Eu, Guiyang, há muito tempo desejo experimentar o quão forte é o caminho corrupto. Não importa quão fortes eles sejam, contanto que não sejam tão anormalmente fortes quanto Long Shen. Guiyang riu heroicamente, e suas últimas palavras fizeram todos rirem também. De todos os discípulos do mosteiro, apenas Long Shen poderia suprimir Guiyang. Wild não era tecnicamente um discípulo, já que seu mestre era alguém da mesma geração que o líder da seita 1. Além disso, aquele sujeito estava apenas dormindo na besta mágica. Mesmo durante a luta anterior, ele ainda não havia acordado. Felizmente, a arma daquele sujeito poderia ser armazenada em um anel espacial. Caso contrário, mesmo uma besta mágica de terceiro nível não seria capaz de voar com ela. Eles mais uma vez sobrevoaram uma pequena cidade, mas aquela visão fez o coração de todos afundar. Todas as pequenas cidades desta região ficaram tingidas de sangue, cadáveres cobrindo a terra. Esses brutos, eu realmente quero mordê-los até a morte, amaldiçoou um dos discípulos principais, cerrando os dentes. Vendo aqueles cadáveres de plebeus inocentes, nenhum deles gostou dessa sensação.
Agora todos vocês viram como os discípulos do caminho corrupto são selvagens. Todos vocês já viram que a única crença deles é na matança cruel. Assim que começarmos a lutar novamente, nenhum de vocês se conterá. Ah, mas lembre-se de manter suas mentes desta vez e não fazer como agora. Embora seja bom esmagá-los em pasta, não conseguiremos nossos pontos. Afinal, precisamos trocar suas cabeças por pontos, disse Long Shen. Todos assentirão. As regras do mosteiro eram que os pontos seriam concedidos de acordo com as cabeças dos discípulos do caminho corrupto. O mosteiro tinha a capacidade de avaliar o talento de um discípulo corrupto apenas pela cabeça, e eles distribuíam os pontos de acordo com seu nível. Anteriormente, na fúria de todos, eles não se importavam nem um pouco com esses pontos. Agora que Long Shen tocou no assunto, isso realmente os deixou tristes. Mesmo um discípulo externo corrupto valia 5.000 pontos. Esses discípulos agora eram dezenas de milhares de pontos. Mas eles foram desperdiçados assim. Continuando voando, eles de repente ouviram os sons de matança. Eles viram um exército de dezenas de milhares de soldados lutando contra discípulos corruptos que os cercavam loucamente. Cadáveres já estavam empilhados em montanhas lá. Mas mesmo enquanto seus companheiros de tropa continuavam morrendo, mais vieram tomar seu lugar, fazendo o possível para resistir àqueles discípulos corruptos. Todo mundo, lute. Olhando para aqueles guerreiros comuns que avançavam, substituindo seus camaradas caídos um após o outro, Long Shen se lembrou de seu pai. Seus olhos ficaram vermelhos. Seguindo a ordem de Long Shen, todos pularam das bestas mágicas e avançaram. Eles formaram seus esquadrões, os principais discípulos os liderando. Então, com Long Shen na frente, todos eles atacaram os discípulos corruptos. Um pequeno H-Uzi igual pequeno tigre. Capítulo 237. Ataque da alma. O mosteiro Xuantian veio para ajudar. Os vilões do caminho corrupto morrerão. O rugido de Long Shen soou como um trovão, sacudindo a terra e se espalhando por centenas de quilômetros. Na verdade, ele não gostava desse estilo. Ele preferiria massacrar seus inimigos antes que eles percebessem o que estava acontecendo. Mas este era um campo de batalha caótico agora, e aqueles soldados tinham que saber que estavam vindo para ajudar. Isso era apenas para evitar que eles não fossem capazes de diferenciar amigos de inimigos. Long Shen tinha acabado de avançar quando um discípulo corrupto avançou e bloqueou seu caminho. Vendo que a base de cultivo de Long Shen estava apenas no pico da condensação de sangue, ele riu sinistramente, ggg. Mas sua risada foi interrompida no meio do caminho. Long Shen de repente acelerou, atirando para frente e imediatamente cortando sua cabeça de sua irmã. Quem tem tempo para ouvir você, Di? Long Shen guardou aquela cabeça que ainda estava travada em uma expressão de descrença em seu anel espacial. Parecia que você poderia encontrar idiotas como esse em qualquer lugar. Aquele discípulo corrupto foi enganado pela base de cultivo de Long Shen. Mesmo na morte, ele ainda não entendia o que havia acontecido. Todos se retirem. Deixe isso conosco. Aqueles guerreiros ainda estavam lutando e morrendo. Eles simplesmente não estavam no mesmo nível dos discípulos corruptos e estavam sendo rapidamente eliminados.
Mesmo quando Long Shen gritou, ele avançou novamente. Um discípulo corrupto sinistro também atacou Long Shen. Ele apontou sua espada para Long Shen, idiota do caminho justo, ouça bem. Eu sou. Ele só disse metade de suas palavras antes que o sabre de Long Shen o cortasse, não lhe dando tempo para ser prolixo. Essa pessoa ficou muito alarmada. Ele não tinha visto Long Shen matar o discípulo corrupto anterior e estava tentando intimidá-lo usando seu nome. Mas o sabre de Long Shen cortou muito rápido e ele imediatamente sentiu um calafrio. Um forte sentimento de morte o preencheu e ele rapidamente bloqueou. Sua espada foi cortada ao meio, enquanto o sabre de Long Shen não diminuiu a velocidade, cortando diretamente seu pescoço. Sua cabeça voou no ar. Não estou interessado em saber quem você é, disse Long Shen friamente. Ele já havia avançado novamente. Depois de ser atrasado 2 vezes, Tang Wan'er e os outros já haviam alcançado. Mas eles estavam ouvindo o plano de Long Shen e não avançaram em um enxame. Em vez disso, Long Shen se tornou uma ponta de flecha que eles estavam seguindo para a batalha. Surpreendentemente, aqueles discípulos corruptos não entraram em pânico, apesar do fato de que os discípulos do mosteiro os superavam em 2-1. Ignorando aqueles guerreiros, eles correram para encontrá-los. Na frente estava um homem extremamente magro que quase parecia uma múmia seca. A voz daquele homem era grave quando ele disse: mate esses discípulos do caminho justo o quanto quiser. Eles são lucro fácil, seu sangue, sua carne e até suas almas são tesouros para nós. Mate todos eles para mim. Todos aqueles discípulos corruptos começaram a rir sinistramente, com os olhos brilhando. Eles pareciam bestas selvagens enquanto avançavam. Todos ficaram furiosos, especialmente os discípulos centrais. Seus olhos estavam prestes a cuspir chamas. Eles eram todos gênios abençoados com grande talento. Além de Long Shen, quem mais merecia que eles prestassem atenção? Ser tratado como lucro fácil por este grupo de discípulos corruptos era um insulto absolutamente nu. Das pessoas presentes, apenas a expressão de Long Shen permaneceu tranquila sem nenhuma emoção. Ele simplesmente avançou para a frente, seu sabre varrendo. Corte do vento partindo. Um enorme saber te disparou como a cauda de um dragão, cortando violentamente aqueles à sua frente. Tendo alcançado o 13º estágio celestial da condensação de sangue, não apenas a força física de Long Shen aumentou, mas seu Ti espiritual também foi condensado ao máximo. Aquele golpe de sabre sacudiu a terra e foi pelo menos dezenas de vezes mais forte do que no passado. O saber Ti que Long Shen disparou agora não era mais um simples Ti, mas praticamente uma energia sólida, semelhante às lâminas de vento de Tang Wan'er. Sangue e carne encheram o ar quando o sabre Ti disparou. Havia mais de uma dúzia de discípulos corruptos que foram cortados em pedaços. O cheiro de sangue encheu o ar. Seu próprio sangue parecia ser provocado por aquele cheiro e começou a circular mais rápido, sua intenção de matar se tornando ainda mais densa. Seu segundo golpe de sabre cortou o ar. O sangue de discípulos ainda mais corruptos encheu o ar. Matar. Os ataques iniciais de Long Shen foram apenas o prólogo. Tang Wan'er, Guiyang e os outros discípulos centrais chegaram e começaram a atacar loucamente.
Os discípulos corruptos foram pegos de surpresa, não esperando que o mosteiro possuísse tantos discípulos centrais. Eles imediatamente começaram a ser cortados. Como Longshen e eles tiveram lucro fácil. Eles eram ainda mais selvagens do que tigres. Eram eles que estavam sendo transformados em lucro fácil. De repente, um dos discípulos corruptos abriu a boca e soltou um uivo bestial que perfurou os ouvidos de todos como facas. Todos sentiram uma explosão de dor em suas mentes. Eles perderam temporariamente a consciência como se estivessem presos em um sonho. Ataque de alma. Longshen ficou surpreso. Esse tipo de ataque foi extremamente bizarro e as forças externas foram incapazes de bloqueá-lo. Só poderia ser bloqueado com força espiritual. A força espiritual variava de pessoa para pessoa. Não era necessariamente verdade que alguém com uma base de cultivo mais alta teria uma força espiritual mais forte. Longshen, Tangvan e Ezequiel possuíam força espiritual incomparavelmente poderosa. Eles poderiam ignorar fundamentalmente esse tipo de ataque de alma. Mas nem todo mundo poderia fazer isso. Guiyang especialmente possuía força espiritual extremamente fraca. Ele imediatamente ficou sem vida, quase sendo cortado em pedaços por um discípulo corrupto. Felizmente, Lei Qiansang reagiu rapidamente, enviando um raio de trovão para matar o discípulo corrupto. No entanto, ainda havia muitas pessoas presas na Terra dos Sonhos. Mas aqueles que foram para a frente eram todos discípulos centrais. Os discípulos comuns atrás deles foram enredados por ele, mas não havia nada com que se preocupar porque esse ataque de alma em particular não era particularmente poderoso e só teria um impacto por um momento. Se eles já tivessem começado a lutar, aquele momento teria sido suficiente para fazer uma pessoa morrer 10 vezes. No entanto, os discípulos corruptos ficaram muito assustados com a imponência dos discípulos centrais e foram incapazes de segurá-los. Foi por isso que eles lançaram esse ataque de alma agora, em vez de no momento perfeito. Em um momento crítico, esse tipo de ataque à alma era muito assustador. Centenas de seus discípulos não conseguiriam se defender e acabariam morrendo. Tendo sido impactados por este ataque de alma, sua ofensa imediatamente se tornou lenta. Sua nitidez estrondosa foi embotada. Wild, mate aquela pessoa com a bandeira da pessoa morta. Longshen sabia que Wild era essencialmente imune a ataques de alma. Ele apontou para o homem emaciado que estava segurando uma bandeira de atração de almas. Ele sabia que se a chamasse de estandarte para atrair almas, Wild provavelmente não entenderia, e por isso a chamou de bandeira da pessoa morta. Irmão Long, posso usar minha arma? Wild estava seguindo Longshen o tempo todo, esperando por suas ordens. Você pode esmagá-lo até a morte. Legal. Wild rugiu e brandiu sua clava com pontas, avançando. Todos vocês morrem. Wild parecia um gigante enquanto avançava. Todo mundo viu o quão assustador ele era. Ele era praticamente um moedor de carne humana. Sua enorme clava pontiaguda imediatamente quebrou tudo o que tocou, fosse uma arma ou um corpo humano. Lutadores de curto alcance na frente, de longo alcance na parte de trás. Cubram-se uns aos outros e avancem firmemente, gritou Longshen. Agora que ele sabia que esse inimigo tinha técnicas tão bizarras,
eles não podiam avançar precipitadamente. Eles tiveram que atacá-los com firmeza e segurança. Agora mesmo, mais de 10 discípulos acabaram feridos. Felizmente para eles, esses não eram ferimentos com risco de vida. Os feridos já haviam se retirado para serem curados pelos discípulos do salão de cura. Aquela batalha anterior na vila nem poderia ser considerada uma batalha. Este foi o verdadeiro começo. Long Shen tinha que controlar o fluxo e estava constantemente procurando maneiras de aumentar o moral. Se muitas pessoas morressem ou fossem feridas apenas durante esta primeira luta, o moral de todas as suas tropas receberia um golpe fatal. Todos começaram a avançar de forma constante. Quanto aos discípulos corruptos, eles claramente não tinham nenhuma formação de grupo de luta. Todos eles lutaram por si mesmos. Sob os constantes ataques dos discípulos do mosteiro, eles foram empurrados para trás passo a passo e, ocasionalmente, um deles morria. Para eles, a coisa mais assustadora era Wild. Ele avançou direto por suas fileiras sem ninguém capaz de detê-lo. Sua clava com pontas assobiava no ar e, toda vez, quem fosse atingido morreria. Em apenas um piscar de olhos, ele correu para onde o homem magro com a bandeira de atração de almas estava. Long Shen tinha visto que, embora aquele ataque de alma de grito agudo tivesse sido emitido por algumas pessoas, era o ataque de alma desse homem emaciado que era o mais forte. Se eles pudessem matá-lo, isso tornaria tudo muito mais seguro para todos. Aquele homem magro bufou friamente quando viu Wild atacar ele. Uma luz vermelha bizarra apareceu em seus olhos. Essa era uma técnica secreta de sua seita chamada Bewitch Soul Eyes. Qualquer um com uma força espiritual mais fraca do que aquele para quem ele olhou seria imediatamente atraído para um reino de ilusões e poderia ser facilmente morto por qualquer um. Além disso, o estandarte de atração de almas em sua mão o ajudou. Absorveu todo o ressentimento daqueles que foram mortos. Quanto mais forte era uma pessoa, mais forte era o ressentimento que ficava para trás quando ela morria. E se eles fossem mortos de forma selvagem, esse ressentimento seria ainda mais forte. Para eles, o abate era seu próprio tipo de cultivo. E foi por isso que eles ficaram realmente empolgados em ver esses discípulos justos. Eles ouviram de seus anciãos e discípulos seniors que os discípulos do caminho do justo eram fracos covardes que eram apenas vacas leiteiras para eles. No entanto, agora que os encontraram, eles descobriram que não eram escolhas fáceis, mas monstros absolutos que os esmagavam impiedosamente. O homem emaciado ficou surpreso com a aparência de Wild, mas, ao mesmo tempo, também ficou encantado. Uma vez que ele matasse Wild, aquele poderoso ressentimento dele aumentaria rapidamente sua base de cultivo. E depois disso, uma vez que sua base de cultivo crescesse, sua técnica secreta se tornaria ainda mais forte. Então ele poderia matar ainda mais especialistas. Uma luz cor de sangue brilhou em seus olhos. Ele empurrou sua força espiritual ao máximo, e um raio de força espiritual invisível atingiu Wild. Mas ele ficou chocado ao descobrir que Wild simplesmente ergueu seu enorme porrete e o esmagou contra ele. Por que você está olhando para mim? Eu vou esmagar você até a morte.